Bem, gente, vamos agora lá para a nossa aula de história, tá? Vamos para a correção das páginas 23 a 25. Pega aí o seu livro. A gente está falando sobre os sujeitos da história. E é importante a gente saber o seguinte. Aqui, olha, na questão 6, nos dias de hoje, né, nós ainda usamos documentos escritos como fontes históricas, né? Mas a gente usa de forma ressignificada esses documentos, em vez de apenas estudar, né, o que eles têm ali, o que eles demonstram, a gente tem também um olhar diferenciado sobre eles, né? A gente pode sempre se perguntar, né, quem foi que gerou aquele documento, né? Qual era o olhar daquela pessoa sobre aquele fato? Será que só existe aquele ponto de vista? Então aqui, na questão 6, sua resposta pessoal, mas incluindo todas essas ideias. Na questão seguinte, né, em relação às fontes históricas, né, mapotecas, bibliotecas, pinacotecas e museus. E aí lembrando, gente, os tipos de documento, né? Documento escrito é aquele que é grafado por alguém, né? Pode ser considerado também uma fonte escrita. Documento arquitetônico, que é qualquer construção que possa ser estudada para descobrir fatos sobre o passado, e aquele documento chamado documento não escrito, né? O documento não escrito é aquele que possa ser estudado, né? Aquele objeto que possa ser estudado, mas que não tenha forma de uma fonte escrita. Então nós temos aí, olha, como documentos não escritos, né? O globo terrestre, nós temos aqui, olha, medalhas, temos aqui, olha, também as estátuas, todos aí chamados, né, fontes históricas, cada um com suas características específicas. Hoje a gente vai falar lá entre as páginas 20 e 31, página 26 e 31, pré-história. E aí nós temos, gente, esses nomes porque é possível a gente diferenciar o tempo histórico de acordo com cada período. Então, para se marcar, né, esses tempos. E aí, então, alguns fatos importantes, geralmente os primeiros fatos importantes, né, de acordo com os historiadores, vão marcando esses períodos. Né? O que a gente chama de pré-história, né, corresponde ao período anterior ao da invenção da escrita. Então, o chamado, né, período da pré-história. E aí, naquele período, né, chamado período da pré-história, os homens, eles ainda viviam, né, escondidos em cavernas. Eles tinham, por vezes, né, que se abrigar, e aí eles procuravam cavernas, locais onde eles pudessem, né, se proteger do frio, da noite. Eles vestiam-se com peles de animais, caçavam, pescavam e apenas pegavam os frutos que o próprio ambiente oferecia. Eles eram chamados os homens pré-históricos, ou os homens nômades, porque até então eles não construíam, né, um lugar para ficarem. Eles ainda não tinham essa prática. Eles iam vivendo, né, passando de um lugar para outro, conforme tivesse ali alimento, água, ele ficava, né, ficava naquela proximidade e depois ia para outros lugares. Ele não tinha um lugar fixo. Então eram chamados nômades. Eles nem mesmo construíam, né, morada, eles se abrigavam em lugares naturais, né, que tivessem formas naturais de abrigo.
e usavam instrumentos de madeira, de osso, né? Esculpiam os utensílios somente batendo nas pedras, né? Com os materiais, para que eles pudessem, de alguma forma, né, fazer com que aquilo ali virasse um instrumento que eles pudessem caçar para poder comer, se alimentar, né? Abater algum animal, ou mesmo para poder retirar a pele para se agasalhar. Mas depois que o homem descobriu o fogo, aí ele já começou a mudar bastante algumas práticas. E aí então o homem passou a poder se aquecer durante a noite, né, sem depender apenas das roupas, dos agasalhos de pele, e também eles conseguiam assustar os predadores, né, que podiam invadir as cavernas. Eles começaram a poder também cozinhar. Aí depois dessa descoberta, né, o homem começa aqui, olha, tem um outro período, chamado período paleolítico, que depois dessa descoberta do fogo, o homem começou a poder modificar o ambiente, né? E aí ele se espalhou pelo mundo e aí começou a dominar outros animais. Depois veio o período chamado neolítico, onde o homem já começou a saber plantar, passou a cultivar a terra, porque a gente viu que até então ele ia, né, de um lugar para o outro, conforme a natureza tivesse as coisas, ele ia utilizando. Mas aqui no período neolítico ele já iniciou essa prática do plantio, cultivo da terra, e também começou a se agrupar em comunidades, pequenas, né, comunidades. Começou a também comercializar o que produzia, começou a criar animais, criar gado, armazenar, né, comida, até mesmo construir casas, tecer roupas. E aí depois veio a chamada Idade dos Metais. E aí, com o aumento, né, da produção, os homens começaram a estruturar as primeiras pequenas cidades, começaram a comercializar, né, alguns materiais e também alguns objetos de artesanato. E aí, gente, todo esse processo, né, é assim, bastante lento, né? Nada, e foi tudo correndo, não. Né? Foi mesmo conforme um processo natural das descobertas. E aí a gente teve algumas grandes mudanças, né? No princípio, o homem, ele não se fixava, né? Era nômade, vivia em busca sempre de lugares onde tivesse comida, onde tivesse caça, água. Mas aqui, olha, chegou uma fase em que o homem começou a perceber o seguinte: era melhor para ele, né, poder desenvolver a agricultura, poder ter alguma criação, se fixar num território. E aí, a partir dessas práticas, se deu o nome de sedentarismo, onde o homem começou a se fixar no território. Aí aqui a gente tem o chamado desenvolvimento dos metais, porque muitos povos já foram tendo essa prática do sedentarismo, né, os grupos foram passando a se fixar mais nas terras. E aí, a partir do momento em que eles começaram a se fixar mais nas terras, eles puderam, a partir de práticas mais eficazes de agricultura e também de criação de animais, ficarem ali por mais tempo. E aí, com isso, eles foram desenvolvendo aldeias, né? Foram criando grupos maiores. E aí, com a utilização do fogo, eles moldavam metais e com eles desenvolviam enfeites, utensílios diversos, armas, né, que utilizavam para combater outros animais. Então foi muito importante também o desenvolvimento dos metais. E a partir disso, houve também o desenvolvimento do comércio e do dinheiro. A primeira forma aqui de comercializar era o seguinte, né? Por exemplo, se uma pessoa, né, tinha habilidade, pescava, né, com aquela pesca, ela podia trocar alguns peixes com uma outra pessoa que de repente tivesse criação lá de algum outro animal. Então era chamado escambo. Era uma prática onde as pessoas trocavam, né? Elas trocavam o que sabiam produzir
pelo que elas queriam obter. Aí, como nem sempre a pessoa conseguia encontrar, né, o outro com quem ela gostaria de trocar algum produto, por conta disso foram surgindo também os comerciantes, que aí era uma pessoa que ia facilitar essas trocas, né? Procurava conhecer quem tinha o quê para poder facilitar as trocas. E mais tarde, em vez de ser feita essa troca de um objeto, né, por outro, surgiu aí o dinheiro, que lá de início era representado por um pedaço de determinado metal precioso. Então, sobre esse conteúdo, você tem atividades nas páginas 30 e 31. E a gente vai falar também sobre os primeiros povos do Brasil, os chamados povos sambaquis. O que seriam os povos sambaquis? A gente pode ver aqui, olha, já no início, uma montanha, mas essa montanha aqui, gente, ela não é uma montanha como qualquer outra, não. Podemos observar aqui, olha, vários tipos de conchas, tá vendo? Que vão sendo jogadas sobre uma montanha. E daí surge esse nome, povos sambaquis, né? Esse nome se originou a partir dos hábitos alimentares dos povos pré-históricos, né, que consumiam diversos tipos de moluscos que eram retirados do mar, da beira do mar. E com o passar do tempo, as conchas desses moluscos que eram sendo jogadas nas montanhas formavam umas montanhas enormes de conchas, que eram conhecidas como sambaquis. E daí o nome, povos sambaquis. E o fato é que não se sabe ao certo a finalidade dos sambaquis, né? Desses montes e montes de moluscos, de conchas que eles iam jogando, né? Se eram moradia, se era um abrigo temporário, se era para servir como sepulturas, ou mesmo descarte de alimentos, ou apenas depósito de materiais. E aí se sabe que os sambaquis, eles tinham o hábito de pintar o corpo com uma tinta amarela, que era extraída do barro. E com o uso também do fogo, eles buscavam afugentar animais e preparar alimentos. Outra coisa também interessante é que eles tinham alguns cuidados com os mortos. E uma prática era que eles pintavam, né, o corpo dos mortos com uma cor avermelhada e aí sepultava eles em um sambaqui. E aí eles colocavam presentes. A ideia deles era que eles dariam aqueles presentes e a pessoa, né, iria levar aquele presente para um outro mundo. Os sambaquis, eles também fabricavam alguns utensílios, né, para o chamado quebra-cocos, os raspadores, panelas, né, machados. Em geral, as coisas que eles fabricavam eram feitas, né, a partir de ossos, de espinhos de arraia ou ossos de outros peixes. No Brasil, é possível ligar os povos sedentários à descoberta da agricultura, que modificou completamente a vida do homem pré-histórico. Isso porque, ao descobrir a agricultura, esses homens passaram a preparar a terra, plantar, né, colher. E muitos sambaquis, né, dessas montanhas, né, construídas com essas conchas por eles, né, que iam lançando conforme comiam, iam jogando ali essas conchas. Muitas delas foram destruídas aqui no Brasil, né? Mas ainda existem algumas que hoje em dia são ainda conservadas. A gente tem as atividades nas páginas 35 a 38, faça com bastante atenção e capricho.